falando de reencarnação com muita facilidade, com muita tranquilidade, porque faz parte do nosso vocabulário, do nosso dia a dia. Lemos nos livros, ouvimos nas mensagens, para nós é uma coisa comum. Porém, existem uma série de detalhes que às vezes escapam, né, do nosso entendimento. E essa semana, conversando com a Lucy, ela me emprestou um livro que chama Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda. E apesar desse título, Nossos Filhos São Espíritos, a gente imagina que vai falar sobre crianças que reencarnam, mas na verdade o livro ele discorre muito bem a respeito da questão da reencarnação, de uma forma espírita, de uma forma científica, e traz uma série de conceitos, uma série de, não digo novidades, mas uma série de esclarecimentos para a gente, que eu vou tentar passar um pouquinho para vocês. Então, como eu já tinha dito, reencarnação faz parte do nosso vocabulário. E eu tenho a impressão que se o censo do IBGE fizesse uma pesquisa, não perguntando qual a religião, mas perguntando se aquela determinada família acredita em vida depois da morte ou acredita em reencarnação, eu tenho a impressão que a gente ia ter uma surpresa bem agradável. A gente percebe que as pessoas têm uma certa simpatia quando se fala em vida após a morte ou em reencarnação. Essa própria novela das 6 terminou agora, atraiu muita gente, espíritas e não espíritas. E eu, no meu dia a dia, tratando com os doentes, a gente percebe que as pessoas, por ter essa possibilidade consoladora da gente imaginar que tudo tem um porquê, que as doenças têm um porquê e que as coisas vão ser melhores num futuro, numa outra existência, as pessoas tendem a acreditar e a entender, mesmo sem querer, parece que a coisa já está dentro delas, a questão da imortalidade da alma, né? Então, independente da religião, a questão da imortalidade da alma e da reencarnação é uma coisa que está presente na vida de muitas pessoas e às vezes elas nem perceberam ainda, elas só guardam rótulos diferentes religiosos. Então, se a gente for conceituar um pouquinho historicamente a reencarnação, a gente vê que a coisa é muito, muito antiga. Então, povos como os chineses, os hindus, os egípcios antigos, existem papiros lá de 3.000 anos atrás que já falavam a respeito da reencarnação. E um pouco mais para frente, os gregos, né? A gente percebe que a própria introdução do Evangelho fala de Sócrates, fala de Platão, então filósofos, estudiosos da época já falavam da reencarnação com muita propriedade, com muita tranquilidade. Mas eles não podiam de alguma forma provar e comprovar. Então, para a gente não falar também só da questão espiritual e religiosa e conceitual, a gente vai falar um pouquinho dos conceitos científicos também, rapidamente, né? Então, na década de 60, existiram dois grandes pesquisadores que trabalharam com essa questão da reencarnação. Um deles foi o Ian Stevenson, que é citado no livro, e a outra foi a Ellen Wambach, ou Wambach, não sei exatamente como pronuncia. Na década de 60 eles começaram um trabalho muito bacana. Esse trabalho do Ian Stevenson, que é um neuropsiquiatra lá da Escola de Medicina de Virgínia, nos Estados Unidos, ele catalogou mais ou menos 2.000 casos. O camarada escreveu 5 livros de lá para cá, né, a respeito desse assunto. Desses 2.000 casos catalogados, inclusive existem brasileiros, a forma dele trabalhar era estar levantando recordações, principalmente de crianças, recordações que essas crianças tinham e que não tinha nada a ver com a sua existência atual, com a sua vida nesse momento. Crianças que diziam que tinham outros pais, que moravam em outras cidades, que tinham vivido em outros locais, e isso tudo está catalogado e comprovado. Essas crianças foram remetidas a outros lugares e foi comprovado que aquele endereço existia, que aquela pessoa existia e que realmente essa criança tinha vivido uma outra existência num outro lugar. E por uma abertura, né, de memória, numa fase da infância, elas conseguiam se lembrar de uma série de coisas. A gente teve casos aqui no Caritas já exatamente discorrendo a respeito desse fator, de crianças que diziam nomes de locais e endereços de locais que tinham vivido, mas que não tinham nada a ver com a vida atual. Então, se você não entende, se você não procura e não pesquisa, você fica achando que a criança está meio perturbada, né? Leva para um psiquiatra, mas de repente, às vezes, o caminho é outro. E a doutora Ellen, que é uma PhD em psicologia, ela trabalhava com regressão, e trabalhava com hipnose também. Então a coisa não é empírica, né? Ela conseguiu, em mais de 1.100 casos,
reunir também informações preciosas que levavam os estudiosos mais céticos a respeitarem esses dois autores e dois estudiosos. Hoje o Dr. Jim Tucker, não sei se é isso mesmo, o Jim Tucker é praticamente o sucessor do Ian Stevens. Esse cara está aparecendo tanto fantástico, aí no mundo inteiro se comenta a respeito dele. E o Dr. Brian Weiss é mais ou menos um sucessor da doutora Ellen, que escreveu aquele livro Muitos Mestres, Muitas Vidas, que trabalha com hipnose também, que era um cientista, um médico, e meio sem querer começou a fazer um trabalho de hipnose dentro do consultório e começou a chegar a conclusões terríveis e foi mudando a sua concepção, a sua forma de entender a questão da reencarnação. E o conceito espírita qual é? Bom, o conceito espírita ele está baseado na imortalidade, né? Na imortalidade do quê? Do espírito. Né? Então é um conceito básico dentro do espiritismo, onde existe a imortalidade, e a partir do momento que existe a migração, a transmigração, como alguns dizem, desse espírito para um outro corpo, num outro local, se diz que existe reencarnação, né? E isso é uma coisa, pra gente, é uma coisa muito comum. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a palavra reencarnação é a segunda palavra do alfabeto divino. Que a primeira palavra do alfabeto é o amor, né? Que é um sentimento sublime, pregado por Jesus e que vem resolver quase todos os nossos problemas. E a reencarnação, ela vem o quê? Ela vem, como ele diz aqui, triunfar sobre a morte, levantar a lápide dos túmulos vazios. Então, quem achava que as coisas iam terminar, entendeu que não, que as coisas não terminam, que as coisas continuam. Então a reencarnação vem dar esse consolo para nós, né? E Jesus, em vários momentos, ele citou durante suas palavras, durante o seu evangelho, situações que nos fizeram entender a respeito da reencarnação, crer ainda mais, né? Então, João Batista e Elias, né? Quando Jesus disse, digo-vos porém que Elias já veio e não o reconheceram, né? O pessoal não reconheceu Elias, não reconheceu João Batista, não reconheceu Elias, que era a mesma pessoa, em reencarnações diferentes. João Batista veio, os homens o trataram mal, né? Fizeram tudo o que fizeram com ele, e depois Jesus disse a seus apóstolos, Elias já veio como João Batista, e agora vem para continuar trazendo as informações. E num outro momento ele diz que ninguém pode ver no reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo é o quê? É renascer. Renascer é reencarnar. Né? Então é uma coisa bem clara para a gente. Né? Então, se a gente for pensar numa finalidade da reencarnação, qual seria a finalidade da reencarnação? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 131, é uma resposta bem grande, aí está diminuindo um pouquinho, só um resuminho dela. Então o Livro dos Espíritos nos diz que a gente reencarna para progredir e para se aproximar de Deus na nossa marcha. E que nessa marcha de progresso, a gente acaba também colaborando para o adiantamento e para a evolução do globo, né? No nosso planeta. Então está lá. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, em sua sabedoria, quis que numa mesma ação encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Agora existe uma outra finalidade, que não é uma finalidade... Desculpa, gente. Que não é uma finalidade geral, mas que é a finalidade, ou são as finalidades específicas da reencarnação. A gente reencarna com o objetivo de vir para cá, de vir progredir, de se aproximar de Deus, de ajudar na evolução do globo, mas em situações específicas. Que situações são essas? A gente reencarna como prova, a gente reencarna como expiação, ou a gente reencarna como missão. Não é à toa que a gente está num planeta que se chama planeta de provas e expiações, né? Missão quase não tem. Então vamos entender. O que é uma reencarnação de prova? Então os amigos espirituais, eles nos dizem que nem sempre as provas elas estão relacionadas a uma falta, a algo que a gente cometeu de errado numa outra existência, ou nessa existência. Que as provas, ali, em muitas situações, elas podem até ser escolhidas pelos espíritos, quando isso é possível. Mais à frente a gente vai ver um pouquinho a respeito desse tipo de reencarnação, quando é possível a gente escolher, né? Então o espírito de repente escolhe algumas provas para que ele possa
burilar, para que ele possa melhorar um pouquinho, subir um pouquinho a mais no degrau. Então as provas, elas estão relacionadas com situações que a gente tem que vivenciar e que às vezes não estão ligadas diretamente a nós. Então eles dizem que é prova você exercitar a tua paciência, tua tolerância, teu perdão. Então quando vem alguém próximo de você, na tua família, uma pessoa muito difícil, né? Aquela pessoa vem como prova para você, é uma prova para você tolerar, né? Conviver. Então você tem que trabalhar aí os teus atributos, as tuas virtudes, para tentar lidar com aquela prova. Então tá lá, a prova não está vinculada a uma falta, não necessariamente ela é dolorosa, mas pode ser. Existem provas que são muito dolorosas. Por exemplo, nasce lá uma criança e aquela mãe vê aquela criança com um defeito físico, um problema físico. Aquilo é uma prova para aquela mãe, embora seja uma expiação para aquela criança. E é uma prova muito dolorosa que ela tem que suportar, né? Então, como ele diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, não se deve entender que todo o sofrimento que se passa no mundo seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Que o Espírito pode, frequentemente, escolher simples provas para poder purificar e melhorar aí o seu adiantamento. Agora, a expiação já é mais complicado, né? A palavra expiação ela vem do latim, embora pareça italiano, está escrito expiatione, e ela diz que expiação é castigo, né? Expiação é penitência, é um negócio muito mais complicado como sinônimo. Então, quando você vem expiar, você vem sim responder por faltas, né? Por faltas que aconteceram em outras existências. Então tá lá, ela é sempre dolorosa, é difícil uma expiação não ser dolorosa, não tem como, né? Você já está sendo de alguma forma punido, entre aspas, por coisas que você fez. Deus não pune ninguém, quem nos pune é a nossa própria existência, a nossa própria consciência e as coisas que a gente vem aqui expiar. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais ou morais que são consequentes a uma falta, seja na vida atual, seja na vida espiritual, que a gente pode expiar lá também, após a morte, ou ainda numa nova existência corporal, né? Então a expiação é isso. Eles dizem que nem toda prova é expiação, mas que toda expiação é uma prova, né? Então necessariamente, como ele disse ali, a prova não é dolorosa, mas a expiação não tem jeito. Então a expiação é expiação e a prova também. Então a expiação é a mais difícil. E é o que a gente mais vê. A gente está num planeta onde a gente vê muito sofrimento, a gente vê muita prova e vê muita expiação. O que a gente menos vê é o quê? Encarnações de missão. Por quê? Porque a encarnação de missão, ela depende de algum adiantamento do espírito. E nós não estamos muito adiantados, né? Então, na encarnação de missão, ele diz aqui que se pressupõe certa condição evolutiva prévia. O espírito precisa ter algum tipo de evolução. Mais abaixo, Kardec nos diz que todos nós temos uma missão, maior ou menor, mas todos temos algum tipo de missão com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso trabalho. As nossas missões são nossas, são pessoais. Mas essa missão aqui, específica, ela está relacionada com espíritos de uma estirpe maior, que vêm às vezes cumprir uma tarefa aqui, que pedem, solicitam esse tipo de missão. Eles não precisam, eles têm a possibilidade de escolher sua reencarnação às vezes e de escolher que tipo de missão que querem desempenhar. Isso não quer dizer que durante essas missões eles não tenham sofrimentos. Vejam o Chico, né? Chico veio como missionário, mas ele não abriu mão dos sofrimentos porque ele queria galgar, ele queria evoluir de alguma forma, né? Isso é incrível. Mecanismos da reencarnação e preparação reencarnatória. Bom, é bom que a gente saiba, isso no livro diz de uma forma bem interessante, acho que foi um dos motivos que motivou a Lucy que a gente falasse um pouquinho a respeito disso. O trabalho que a gente dá para a espiritualidade. A gente sabe que existe todo um departamento de reencarnação, ministérios de reencarnação dentro das colônias que se encarregam de toda essa preparação. E durante esse processo reencarnatório, durante esse mecanismo todo de reencarnação, a espiritualidade precisa fazer todo um trabalho prévio, né, para decidir
o que fazer conosco. Eu digo decidir, a gente vai ver um pouquinho mais para frente o porquê, porque existem formas diferentes de reencarnar. Você pode reencarnar de uma forma compulsória, você pode reencarnar com auxílio, porque de fato você está sendo ajudado, como esse momento aqui, ou você pode encarnar de uma forma livre, como um missionário diferente, que a gente vai falar. Mas dentro dessa preparação, olha só que a espiritualidade tem que pensar, né? Ela tem que pesquisar o nosso passado, ela tem que escolher e conhecer as pessoas que vão reencarnar junto conosco, ela tem que pensar em que tipo de dificuldade vai ser criada para nós, ela tem que pensar se algumas das nossas virtudes elas têm que ser aumentadas, ou se as dificuldades têm que ser aumentadas. A espiritualidade tem que pensar que tipo de prova que o espírito pode suportar, que tipo de expiação que ele pode suportar. A espiritualidade ela tem que pensar até em faltas que a gente não vai, em problemas que a gente não vai conseguir resolver nessa existência e vai deixar para uma próxima. Quer dizer, a gente tem lá um verdadeiro dossiê que é estudado de uma forma detalhada para que se saiba exatamente se a gente vai, se saiba exatamente não, parcialmente, se a gente vai conseguir vencer a nossa prova, a nossa expiação e aquilo que a gente se propôs a fazer. Então a espiritualidade ela tenta de todas as formas nos cercar, às vezes de pessoas que vêm junto conosco para criar dificuldade ou então para nos ajudar, tenta cercar o nosso ambiente, preparar o nosso ambiente. Tudo isso existe porque é permitido. É um tipo de reencarnação onde existe um concílio, existe um consenso entre aquele que vai encarnar e aqueles que estão ali para ajudar, né? Mais à frente, a gente sabe que existe todo um preparo dos pais, né, que vão receber aquela criança. A gente sabe que é um processo gradativo de perda de consciência do espírito, ainda lá na erraticidade, para que aos poucos esse espírito ele venha reduzindo o seu perispírito, que é o seu corpo semimaterial, para que esse perispírito possa se ajustar ali desde o momento da concepção, de uma forma diminuta, né? E os estudiosos espíritas dizem que desde o momento da concepção já existe um cordão fluídico ligando esse espírito ao embriãozinho, e que nesse momento esse espírito ele vai perdendo a sua consciência, ele vai deixando de ter toda a lucidez que ele teve no mundo espiritual, se isso for possível, para dar um mergulho lá para dentro do seu inconsciente, esquecer de uma certa forma tudo, até reencarnar com um esquecimento total do passado. E a doutora Ellen, ela fala uma coisa muito interessante nessas hipnoses dela. Ela diz que em muitos relatos de pacientes dela, o momento do nascimento era um momento mais sofrido, era um momento mais tenso, às vezes, do que o momento do desencarne. Porque você não sabe o que vem fazer aqui, você esqueceu tudo, né? Você está ali pequenininho, nu, né? Um espírito totalmente sem nada ainda na mente, com a cabecinha verde, está tudo guardadinho lá, mas essa janela foi fechada momentaneamente. Você vem totalmente desamparado, é por isso que a gente vem, de fato, pequeno, gerando todo esse sentimento de amor no pai e na mãe. E muitos disseram, é evidente que tem pessoas que têm desencarnes terríveis, mas muitos disseram durante a hipnose que o momento do nascimento era complicado, era um momento de tensão, aqueles que conseguiam regredir a ponto intraútero, momento de nascimento e tudo mais, né? Existia uma finalidade para a reencarnação, existiam finalidades específicas, reencarnação de provas, expiações, emissão, e existem tipos de reencarnação diferentes também. E esse autor aqui, o Carlos Toledo Rizzini, que escreveu o livro Evolução para o Terceiro Milênio, ele diz que existem 3 tipos de reencarnação. Uma delas é chamada de compulsória, a segunda é chamada de proposta e a terceira é chamada de livre. Compulsória por quê? A gente imagina, né, gente? Existem espíritos numa situação de inferioridade tão grande, existem espíritos que estão numa situação tão complexa, né, tão involuídos e mesmo assim estão aqui na Terra, que quando partem lá para a erraticidade, os amigos espirituais dizem que o livre-arbítrio é retirado deles momentaneamente, que eles não estão em condição de decidir. Então a espiritualidade, de forma
compulsória, decide o caminho que é mais interessante para eles. Eles não estão em condição naquele momento de decidir. Então, o Carlos Toledo Resile diz o seguinte: reencarnação compulsória é aquela que acolhe o espírito sem prévia concordância dele, e até mesmo sem seu conhecimento. Ele não toma nem conhecimento disso. E por sua índole própria dos espíritos, cujo grau de perturbação impede a análise clara da situação, ou cujas faltas são tão graves que anulam a liberdade de escolha. É uma imposição feita pela lei divina para atender aos casos cuja recuperação exige o quê? Longas expiações. Então são espíritos que reencarnam de forma compulsória e vêm com expiações terríveis, presos no próprio corpo, presos na própria mente, às vezes, como diz a Lucy, para se esconder até dos obsessores, para que os obsessores não encontrem, né? Então eles ficam lá segregados em algumas existências, queimando aquela energia, espiando de alguma forma, reconstruindo às vezes o seu perispírito, né? Já a reencarnação chamada de proposta é aquela que a gente viu ali, que dá uma trabalheira danada para a espiritualidade, né? É aquela onde a gente de alguma forma participa, a gente tenta se reunir com os nossos entes queridos lá na espiritualidade, com a nossa família espiritual, e pede para vir junto com esse ou aquele, para vir superar essa ou aquela prova, para vir passar por essa ou por aquela expiação, né? E a reencarnação chamada de livre, essa é lá para os missionários. Essa é quando o espírito tem condição de decidir quando e como e de que forma e aonde vai reencarnar, e com uma missão específica de empurrar o planeta, de nos ajudar, né? Então são reencarnações que são preparadas, mas são preparadas pelo alto, né? Num plano bem mais superior do que as nossas. Então, gente, pensando em tudo isso, nessa trabalheira toda que a gente dá, a gente tem que pensar em quê? A gente tem que pensar em aproveitar a oportunidade, né? Oportunidade, como diz a Lucy, da gente estar aqui nessa escola, e mais especificamente dentro das nossos lares, que são as nossas salas de aula, né? Então, quando eu digo aproveitar a oportunidade de estar reencarnados, é o momento que a gente tem que pensar em minimizar os nossos defeitos, se livrar dos nossos vícios, procurar de alguma forma cumprir aquilo que a vida nos apresenta, não fugir dos nossos compromissos, né? Suportar de alguma forma as provas, as expiações que aparecem no nosso caminho com resignação, sem revolta, tentar estar no caminho do bem, tentar de alguma forma crescer moralmente e também intelectualmente, porque a gente veio aqui para aprender e também para ajudar o planeta a progredir, como eu disse lá no Livro dos Espíritos, né? Então tentar não perder essa oportunidade, aperfeiçoando o que a gente tem de habilidade, o que a gente tem de virtude, né? Todos nós temos, né? E a gente pode desperdiçar também a oportunidade. E quando a gente desperdiça a oportunidade, normalmente a gente não enfrenta os compromissos que assumimos ou que foram colocados para nós. A gente não consegue encarar as nossas provas, as nossas expiações sem se lamentar muito, sem gemer, sem se revoltar. A gente normalmente não consegue se livrar dos nossos vícios antigos e às vezes a gente ainda adquire outros vícios. A gente desperdiça quando a gente fica com a raiva, com ódio, com rancor dentro do nosso coração, inviabiliza todas as nossas possibilidades de perdoar, de fazer as pazes aqui na nossa existência, né? Então, o desperdício da oportunidade é isso, gente. Quando a gente se revolta e quando a gente vai estagnar moralmente e intelectualmente. A gente não evolui, mas a gente fica ali estagnado e desperdiça mais uma existência. Esse depoimento, é uma frasezinha, também está nesse livro. É interessante que, num determinado momento, o autor ele cita a narrativa de um espírito que já esteve lá na erraticidade, já reencarnou e desencarnado dá o seu depoimento. E o depoimento dele é triste, justamente dizendo que uma vez na erraticidade, no mundo espiritual, se programou para uma série de coisas, você se programa para encontrar com uma companheira, essa companheira vai te ajudar, mas você falha, a companheira também falha,
e aí tudo na carne fica mais complicado. Sem contar que a gente esquece tudo, né? Isso é mais complicado ainda. Então no depoimento dele ele diz: através do denso véu da carne, parece que as tendências negativas são reativadas, potencializadas, e voltamos a cometer os mesmos enganos e paixões que viemos combater. Ele lá dá um exemplo, por exemplo, uma mulher que traiu numa outra existência, se preparou para reencarnar junto desse marido de novo, com o intuito de não trair. Chegou aqui, fraquejou, traiu. E o marido que veio preparado para de alguma forma tolerar, perdoar, também não tolerou, não perdoou. Ou seja, os dois erraram, os dois perderam mais uma existência. Isso acontece tanto para um lado quanto para o outro, né? Então nós damos trabalho para a espiritualidade? Sim, com certeza. E por quê? Porque lá no mundo espiritual a gente faz uma série de promessas, né? A gente se propõe, a gente faz um compromisso conosco mesmo, de que as coisas vão ser diferentes, que nós vamos mudar e que nós vamos agir de uma outra forma. Mas infelizmente acontecem muitas falhas, muitas falhas. Quando a gente retorna para lá, é que a gente percebe: puxa vida, daquela lista que eu tinha para cumprir e para tentar melhorar, eu só consegui um pouquinho, né? Mas é assim, a nossa senda evolutiva, ela é passo a passo, ela é devagar. A gente não vai resolver tudo numa encarnação só, principalmente quando a gente carrega muitas faltas do passado. Mas a gente tem que tentar aos pouquinhos, né? Então, essas observações aqui dos amigos espirituais que nos dizem o seguinte: para que nós observemos de alguma forma nossos atos no dia a dia, para que nós observemos e façamos um estudo minucioso, né, das nossas ações, observando bem nossos defeitos, aquilo que a gente erra, aquilo que a gente tem mais dificuldade, porque com certeza é dali que vem a dica para a gente melhorar. Às vezes a gente não entende porque as coisas acontecem conosco. A doença vem, a dor vem, a perda afetiva vem, a derrocada financeira vem, e a gente tem que se perguntar o porquê. Se a gente analisar minuciosamente essas coisas, a gente vai conseguir descobrir que provavelmente no passado eu traí, eu roubei, eu errei, eu me arrependi, eu fiz uma série de coisas que fizeram com que isso tenha uma repercussão nessa existência. Em algumas situações, eu mesmo pedi. Então, trate de encarar, né? A vivência e o estudo do Evangelho de Jesus é que vão nos dar o quê? Armas, né? Para que a gente possa combater essa dificuldade nossa e para que a gente não fale completamente, né? Então, Kardec nos diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, né?